Você já se pegou vivendo aquele momento que você simplesmente está esgotado de estudar para o Enem, que você não aguenta mais, sente que estuda, estuda, estuda e não sai do lugar e começa a nem ver mais tanto propósito naquilo? Se você tá se sentindo assim, se você tá cansado de estudar, sente que não tá rendendo, que a coisa não tá fluindo, vem comigo que nesse vídeo eu vou te passar as melhores estratégias para que a gente consiga acabar com essa falta de propósito nos estudos enquanto ainda é tempo. Lembrando que a gente entrou agora na reta final do Enem 2024. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então eu venho aqui nos últimos 3 anos e ajudo outros vestibulandos a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, caso você ainda não seja inscrito e não tenha ativado o sininho, já se inscreve, porque a gente ainda vai ter muito conteúdo de Enem por aqui. Vocês podem contar comigo em toda essa trajetória, eu vou ajudar vocês no que eu posso, para que todo mundo consiga sair daqui com a aprovação em mãos. Amém! Mas, gente, só um recadinho rápido. Eu tô com esse microfone que normalmente eu não uso nos vídeos do canal, mas é porque eu tava tentando gravar esse vídeo, só que tava tendo muito barulho, muita interferência externa, e tava, assim, praticamente insustentável. Até na hora de tratar o áudio na edição, ainda ia ficar ruim. Então, assim, se o som tiver meio abafado ou coisa do tipo por causa do microfone, me desculpem, mas eu acho que ainda é a melhor opção. Essa primeira estratégia, quem já é inscrito aqui do canal, ó, de carteirinha, tá cansado de me ouvir falar disso, mas sabe aquele momento que tem uma matéria específica, uma ou duas áreas do conhecimento ali, que você estuda, 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 tenta resolver questões, mas você não consegue acertar, você vê que o seu número de acertos nos simulados não tá aumentando e é realmente aquela sensação que você tá correndo, correndo, correndo sem sair do lugar, que você estuda e não evolui. Então, você já parou pra pensar que isso pode estar acontecendo porque tá te faltando o básico daquela matéria? Ah, Duda, mas como assim tá me faltando o básico dessa matéria? Vou colocar no meu exemplo para vocês, porque assim, se tem uma coisa que eu quero evitar nesse canal, é que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi, entendeu? O máximo que eu puder facilitar para vocês essa trajetória com o vestibular, eu vou facilitar. Então, vamos lá, vou dar um contexto para vocês. Gente, eu sou uma pessoa totalmente de humanas. Tanto que eu estou fazendo jornalismo. Eu sempre amei ler, escrever, mas assim, conta não é comigo. Matemática sempre foi a pedrinha no meu sapato durante todos os meus estudos, e é óbvio que quando eu fui estudar para Enem, isso não foi diferente. Então, eu já comecei ali focada. Eu falei, não, vou separar mais tempo para matemática no meu cronograma, vou dedicar mais esforço ali em matemática, porque eu preciso de uma boa nota de matemática do Enem se eu quiser ser aprovada. E eu sei que eu tenho mais dificuldade, então assim, óbvio que eu vou ter que colocar mais energia na matemática. Beleza, fui lá e fiz isso. Chegou num ponto, os meses foram passando e eu fazia simulados e eu sempre acertava o mesmo número de questões. Tipo assim, variava 2 questões para mais, 2 para menos, mas eu não saía daquela mesmice, eu tava estudando, 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 e eu não conseguia aumentar meu número de acertos. E sabe quando a gente fica com aquele pezinho na consciência de, meu Deus, eu sinto que eu não tô saindo do lugar? Então, foi isso que aconteceu. Num belo dia, eu não sei o que houve, mas eu tive um estalo e eu comecei a pensar: o que tá me travando? Por que esse bloqueio nos estudos para matemática? E sabe o que que era? Eu tinha uma lacuna no meu aprendizado da matemática, por sempre ter tido tanto essa dificuldade, por vir de escolas públicas que muitas das vezes não tinham a melhor estrutura e etc. Eu não conseguia aprender direito matemática básica. E assim, como que você não sabe a matemática básica e você quer aprender os assuntos mais complexos? Vocês entendem que estava faltando alguma coisa ali? Então, lá fui eu procurar uma revisão boa de matemática básica e eu encontrei a playlist do professor Ferreto aqui no YouTube. E, gente, essa playlist me salvou, porque o Ferreto, ele explica como se ele estivesse explicando uma criança de 5 anos, e era daquilo que eu precisava. Então, assim, mesmo que eu achava que eu soubesse, eu fiz a revisão de tudo, desde as 4 operações básicas, mais menos dividir vezes, eu tava revisando, só para ter certeza que eu tava fazendo certo, que eu sabia o que eu tava fazendo. Depois que eu fortaleci a minha base, parece que fluiu. Então, seja qual matéria for, qual área do conhecimento for, se você não tá evoluindo com seus estudos, talvez o que tá te faltando é fazer uma revisão do básico. Talvez tenha uma lacuna ali no seu aprendizado que não tá te deixando evoluir. Então, assim, se você tem mais dificuldade numa área do conhecimento, tenta fazer uma revisãozinha do básico dessa matéria e ver se isso vai te ajudar, porque no meu caso foi o que me salvou. Outra coisa que pode estar acontecendo, que pode estar contribuindo para esse seu bloqueio na hora de estudar, ou até mesmo minando a sua vontade de estudar, pode ser que as coisas estão muito monótonas. Então, por exemplo, você sempre tem o mesmo método de estudos e você sempre estuda daquela mesma forma. Eu conheço muitas pessoas que só leem textos sobre aquilo, assistem videoaulas e não fazem outros tipos de técnica de estudo. Então, por exemplo, principalmente agora que a gente entrou na reta final de estudos para o Enem, é muito importante que vocês utilizem bastante da prática nos seus estudos. Então, peguem provas antigas para resolver, escrevam redações de treinamento
Então, assim, às vezes o seu estudo tá monótono demais. E, gente, convenhamos, estudar não é a coisa mais legal do mundo, não é a coisa mais divertida ou prazerosa, e muitas pessoas não gostam de fato de estudar. Então, se você não tentar fazer nada para tornar aquilo mais interessante, mais dinâmico para você, é óbvio que você vai cansar. Então, assim, se você tá nesse beco sem saída, zero vontade de estudar, às vezes aquilo tá monótono. Então, pega provas antigas para resolver, escreve redações de treinamento, faz flashcards, entendeu? Tenta explicar a matéria para você mesmo ou para outra pessoa, faz ali um quiz de perguntas e respostas para você mesmo, para ver se você acerta, pede para outra pessoa ler as perguntas, entendeu? Você deixa aquela pessoa com as respostas para você ir fazendo ali, faz um joguinho, qualquer coisa. Gente, qualquer coisa que torne o seu estudo um pouquinho mais interessante, porque assim, é normal você cansar. E você não pode cansar, principalmente agora que a gente tá na reta final, que falta pouco tempo para essa prova. Parou um pouquinho, interrompendo o meu próprio vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. A gente tá tendo conteúdos exclusivos sobre o Enem, pelo menos 2 vídeos por dia, lá no TikTok. Lá eu consigo responder muitas dúvidas de vocês, e eu vou estar por lá também, ajudando em toda essa trajetória com o Enem. Os conteúdos são mais dinâmicos, então você pode assistir ali no dia a dia, enquanto você tá rolando o feed do seu TikTok. Então, vou deixar o meu arroba aqui, não se esqueçam de me seguir por lá também, porque vai te ajudar. São dicas valiosas que você vai pegando ali durante o seu dia. Outra coisa que pode acontecer, já aconteceu comigo e já vi acontecendo com inscritos, com pessoas próximas a mim, é você esquecer o propósito, o porquê de estar fazendo aquilo. Porque, gente, quando você está dedicando tanto tempo e tanta energia para uma coisa como estudar para o Enem, que tem gente que passa anos estudando, gente que passa meses estudando, é óbvio que vai chegar num ponto que você vai olhar para aquilo e falar, cara, por quê? Qual é o sentido de eu estar fazendo isso? Por que eu estou dedicando tanto tempo e tanto esforço? E você simplesmente se esquece. Você se esquece que você começou tudo isso porque você tem o sonho de ser aprovado, porque você tem o sonho de fazer o curso tal, na universidade tal. Então, algo que você não pode deixar acontecer é isso. Não se esqueça do seu propósito. Não se esqueça que você está fazendo isso porque você quer ser aprovado, porque você quer dar orgulho para você mesmo e para as pessoas que acreditaram em você. Porque cá entre nós, para criticar, para apontar o dedo, tem um monte. Agora, para te ajudar, para acreditar no seu potencial, tem quase ninguém. Então, se você precisava ouvir isso, eu tô aqui pra te lembrar. Você tá fazendo isso porque você quer ser aprovado, você tá fazendo isso porque você quer chegar lá na frente e falar, eu consegui, eu fui capaz, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu tô colhendo os frutos do que eu plantei. Então, tenta achar alguma forma de se lembrar disso. Eu, por exemplo, eu tenho o meu mural dos sonhos. Então, às vezes eu acordo esgotada e eu penso, ai meu Deus, tem faculdade, tem estágio, tem que fazer as coisas do canal porque eu faço tudo sozinha, desde roteiro, gravação, edição, tudo dos vídeos aqui do canal, de todos os conteúdos eu faço sozinha. Então, às vezes eu tô só esgotada. Eu olho pro meu mural dos sonhos e eu vejo o porquê de eu estar fazendo aquilo. Cada uma das coisinhas que eu quero conquistar, que eu quero poder falar, realizei um dia na minha vida, estão nesse mural. Então, não sei, de repente imprime uma foto ali do, parabéns, você foi selecionado na chamada regular no SISU, de uma pessoa que foi aprovada, faz alguma coisa, só deixa aquilo sempre visível para você que você nunca se esqueça o propósito disso. Outra coisa, esse bloqueio nos estudos, essa falta de vontade na hora de estudar, não é algo que se resolve da noite pro dia. Então, assim, você não vai ver esse vídeo, ficar 100% motivado, dormir, acordar amanhã e se tornar uma pessoa totalmente produtiva, que estuda 10 horas seguidas, que rende horrores e não se cansa. Não. A verdade é que não existe solução mágica, rápida e fácil para problemas que são um pouquinho mais complexos. Mas o que existe na vida são processos. E você ir subindo degrau por degrau. Então, se a sua meta é acabar com esse bloqueio, é ser mais produtivo, é conseguir render mais os estudos para conquistar a sua aprovação, a gente vai definindo metas pequenas para te tirar desse bloqueio criativo aí, dessa mesmice. Então vamos aos poucos. O que são metas pequenas aí pra gente ir definindo pro nosso dia a dia? Então uma meta boa é, eu quero resolver uma prova antiga do Enem até essa semana acabar. Então eu quero ver, eu quero conhecer o estilo de prova, eu quero fazer ali simulando o dia da prova, porque a gente tem que lembrar que o Enem também é uma prova de resistência, porque você ficar 5 horas numa sala resolvendo uma prova complexa, não é fácil. Então, até a semana acabar, eu quero fazer um simulado, quero pegar uma prova antiga do Enem para resolver, para treinar. Ou então, eu quero começar a escrever 2 redações de treinamento por semana. Eu quero fazer uma revisão de matemática básica até quinta, para ver se isso me ajuda a destravar os meus estudos na matemática. Então, metas pequenas e possíveis para vocês irem cumprindo no dia a dia. Porque, por exemplo, isso te ajuda até a ficar mais motivado. Porque se você fala, eu quero pegar uma prova antiga do Enem para resolver, e eu quero resolver até o fim de semana, e você consegue resolver essa prova até o fim de semana, você fala, opa, olha lá, consegui cumprir com a minha meta, vamos para a próxima, vamos botar mais meta. Então, assim, vai aos poucos.
seja realista com você e principalmente seja paciente com você mesmo nesse processo, porque eu acho que às vezes a gente entra num frenesi de eu preciso estudar, eu preciso render, principalmente quem tá nesses ambientes mais de cursinho, mais de competitividade, você vê os outros estudantes e parece que tem aquela vida perfeita na internet, você fala, meu Deus, olha que é aquela pessoa que criou um método de estudo revolucionário, foi aprovada em primeiro lugar em medicina, nas melhores universidades. Então assim, você olha para aquilo e você fala, não, não é possível, o problema sou eu. Mas não, não existe estudante perfeito, não existe pessoa que renda 100% todo dia. Todo mundo tem os seus problemas, todos somos seres humanos e não máquinas programadas para estudar, então seja paciente com você mesmo. Todo mundo tem dias bons e ruins, todo mundo tem dias que está rendendo mais e dias que está rendendo menos. Não é só você não tá sozinho nessa. E mais uma vez, eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo para tudo, que eu vou estar aqui ajudando em todo esse processo de Enem. Depois também, quando sair a nota. Então, como que você aplica a sua nota do Enem para entrar na faculdade, SISU, PROUNI, Unifes, vocês podem contar comigo para tudo. Já se inscreve e ativa o sininho se você ainda não for inscrito. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Daqui o meu arroba das outras redes sociais, lá no Instagram vocês conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo em tempo real. Eu sempre estou mostrando os bastidores e a vida universitária por lá. E no TikTok, como eu disse, a gente tá tendo conteúdos exclusivos de Enem todos os dias, então já me segue. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!